Prezados irmãos, nós estamos pregando de forma expositiva o livro de Gênesis. E nós chegamos nesse capítulo 46, tratando agora de um momento da vida de José, de Jacó, de sua família, o reencontro de pai e filho, momento em que Jacó vai descer ao Egito. Na semana passada, nós chegamos até o capítulo 45. Nós falamos de como José perdoou os seus irmãos, manifestou perdão para a vida dos seus irmãos, apesar dos problemas que eles causaram para José, mas Deus promoveu o perdão naquela família. Hoje, nós continuamos com a análise da vida de José e nós vamos verificar nesse capítulo que Jacó, o seu pai, está em Canaã e José manda que ele venha para o Egito para se encontrar e ficar sob os seus cuidados. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 46, neste instante eu estou usando aqui uma versão Almeida Revista e Corrigida, neste instante, e a palavra de Deus nos diz assim: partiu Israel com tudo quanto tinha, lembrando que Israel é o nome que foi atribuído para Jacó. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Agora nós vamos para o versículo ainda do capítulo 46, versículo 31. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, são homens de gado, trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Agora, observa essa informação que consta no final do texto: porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. 47, Gênesis 47, 2 versículos, 7 e 10. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Versículo 10. Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. 2 vezes
Jacó abençoou Faraó. Prezados irmãos, prezados amigos, nós estamos trabalhando textos que tratam sobre a vida de José. E em outras oportunidades já tivemos aqui, em outros domingos, momentos em que refletimos sobre um paralelismo entre José e a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na linguagem da hermenêutica, nós dizemos que José é um antítipo de Cristo. Os irmãos que acompanham conosco as nossas escolas dominicais já estão cientes e bem conscientes dessas figuras de linguagem. Na vida de José nós encontramos alguns acontecimentos que remetem diretamente para a vida de Cristo. Nós vemos neste instante José dentro do Egito, na condição de governador do Egito, com 39 anos de idade, mostramos isso aqui a semana passada. Ele tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante de Faraó e foi elevado ao posto de governador do Egito. Passaram-se 7 anos de fartura, ele estava com 37. Venceram 2 anos de fome, ele estava agora com 39. E com 39 anos de idade, os sonhos de Deus, aquelas revelações que Deus tinha dado a ele desde os 17 anos, aquelas visões, aqueles sonhos se cumpriram fielmente. Os seus irmãos se prostraram diante dele. Ele alimentou seus irmãos. Ele se revelou para seus irmãos. Ele perdoou os seus irmãos. E por fim, ele anunciou para os seus irmãos que ainda havia 5 anos de grande fome na terra, e para preservar a vida e o patrimônio da sua família, ele disse que todos deveriam descer para o Egito. Os irmãos de José subiram do Egito para Canaã, para se encontrar com Jacó, com a missão de trazer o pai de volta para o Egito. Mandaram carruagens, mandaram transporte da época para a família de José que estava em Canaã. E aqui eu quero estabelecer um pequeno paralelismo, um pequeno paralelo entre a figura de José e a figura de Jesus Cristo. Vamos trazer Jesus Cristo para esse texto. José estava no Egito. José tinha um trono no Egito. No Egito havia pão. No Egito havia fartura. Em Canaã havia fome. A família de José estava em Canaã. E ele acabara de se reconciliar plenamente com os seus irmãos. Ele acabara de perdoar os seus irmãos. E a separação que havia dele com a sua família, fazia 22 anos que ele não via o pai. 22 anos que ele não tinha contato direto com a família. Essa separação estava agora para se acabar, porque ele mandou os seus irmãos voltarem para Canaã para buscar o pai, as esposas, os filhos, toda a parentela, e mandou até o transporte. Final do capítulo 45, até o transporte foi para buscar toda a parentela de José para o grande encontro, família de Jacó com José. Isso me lembra, irmãos, uma fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá em João capítulo 14. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. José estava mandando o transporte para promover o encontro da sua família com a sua pessoa. A família de José estava prestes a se encontrar com Cristo. Nós somos a família de Cristo. Estamos há algum tempo fisicamente distante de Cristo, mas Ele está no trono da graça, no trono da glória, no trono excelso do céu, e brevemente nós teremos o encontro com o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos nos encontrar com Cristo. Onde Ele estiver, nós estaremos com Ele, e nós o veremos face a face como Ele é. Eu fico pensando, irmãos, quando Jacó recebeu aquele recado. Qual era a idade de Jacó? Quando teve esse encontro com José? A Bíblia diz, está em Gênesis 47. Acompanhe comigo. Gênesis 47, no versículo 9. Nesse encontro que Jacó teve, Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Fazia 22 anos que ele não viu o filho. Agora, quem é bom de matemática, me ajuda aí. José tinha 39 anos de idade. Jacó estava com 130. Qual era a idade de Jacó quando José nasceu? Rapidinho. 130 menos 39, quanto é que dá? 91. Jacó gerou José, tornou-se pai de José na sua velhice, tinha 91 anos de idade. Com 17 anos de idade, José foi vendido por seus irmãos, 91 mais 17. Jacó estava com 108 anos, homem idoso. E agora, 22 anos depois, Jacó recebe uma notícia lá em Canaã. Jacó, que já tinha chorado, derramado todas as lágrimas possíveis e imagináveis, pensando que José tinha morrido. Aí, com 130 anos de idade, eu não sei se ele tinha pressão alta, pressão baixa, não sei se tinha diabetes, não sei se tinha problema cardíaco. Irmã Vânia, será que o coração de Jacó batia mais acelerado do que o seu? Eu acho que o dele batia um pouquinho mais. Jacó, com 130 anos de idade, recebe a notícia, seus filhos chegam dizendo: pai. Ô Josias, certas notícias têm que ser bem trabalhadas, né, Josias? Especialmente na velhice, né? Aí os filhos chegam: pai, nós temos uma notícia para lhe dar. Notícia boa. Qual? José. Nós encontramos com José. Aonde? Lá no Egito. Ele está vivo. E ele está fazendo o que lá no Egito? Ele é o governador do Egito. Ele é o homem que alimenta todas as multidões. Ele é o homem que manda comida, que entrega comida para todo mundo. E sabe, pai, como é o nome dele lá no Egito? Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Meu Deus,
o coração do velho Jacó bateu acelerado. Meu filho está vivo. E ele mandou umas carruagens, mandou animais, mandou transporte para todo mundo ir embora para o Egito. Todo mundo vai agora para o Egito, viver ao lado dele, porque ele vai tomar conta de toda a família, vai se responsabilizar por todos nós. O que foi que Jacó fez? Jacó trocou de roupa, preparou a família e disse: vamos agora embora todo mundo para o Egito. Será que foi isso que Jacó fez? Não. Acompanhe comigo o que foi que Jacó fez em Gênesis 46. Projeta aí para mim, meu filho, Gênesis 46, versículo 1. Partiu Israel é Jacó, com tudo o que tinha, e ele veio para Berseba. Ele foi consultar a Deus, porque ele se lembrou que em Berseba tinha um altar que Abraão fez. Em Berseba, Deus teve um encontro pessoal com Abraão. Em Berseba foi feito aquele acordo entre Abraão e Abimeleque e Ficol. Em Berseba, Abraão viveu e ali invocou o nome do Deus eterno. Gênesis 21, 32, 33. Em Berseba, Abraão passou a viver depois do sacrifício de Isaque no Monte Moriá. E ali Abraão invocava o nome de Deus Todo-Poderoso. Jacó se lembrou. A proposta é boa? Raciocine comigo, irmãos. Eu estou com fome, você está me oferecendo comida. A proposta é boa? Sim. Você é meu filho, faz 22 anos que eu não lhe vejo. Você manda me convidar, manda me buscar para morar com você. A proposta é boa? Claro que é. Mas a primeira coisa que ele fez foi consultar a Deus. Deixa eu falar com Deus. Deixa eu consultar o Senhor. Ele foi até Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Ele foi adorar a Deus. Ele foi buscar a direção de Deus. Primeira grande lição que eu tiro aqui nesse texto: jamais tome decisões precipitadas e jamais haja apenas pela visão de possíveis vantagens. Não tome decisões precipitadas e não haja, não atue, não faça apenas por possíveis vantagens. Do ponto de vista estritamente material, permitam-me usar essa expressão, o que era mais vantajoso para Jacó? Permanecer em Canaã ou descer para o Egito? Mas Deus nunca tinha falado com Jacó para peregrinar no Egito. A promessa de Deus para Abraão, a promessa de Deus para Isaque, a promessa de Deus para Jacó era dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações. O que é que Jacó está temendo agora? Eu estou na terra prometida. Eu estou na terra que Deus mandou que eu permanecesse nela. Eu vou sair dessa terra, ainda que com vantagens lá no Egito. Os irmãos se lembram que Abraão desceu para o Egito e teve problemas? Nós pregamos sobre isso aqui. Os irmãos se lembram que Isaque desceu para o Egito e teve problemas? Nós pregamos sobre isso aqui. Jacó nunca tinha ido para o Egito. Nunca tinha peregrinado no Egito. O Egito era uma terra essencialmente pagã e idólatra. E outra coisa mais, diferente de Canaã, porque Canaã nessa época não tinha um governo centralizado,
A estrutura geopolítica de Canaã era de povos nômades, não havia um governo centralizado em Canaã. Diferente era no Egito. No Egito havia um rei. E um rei que era adorado como um deus. Mal comparando. O irmão trabalha aqui em Maceió. Deus te abençoe. Você recebe hoje, permita-me, com muito respeito, você recebe hoje aqui em Maceió 20 mil reais por mês. E de repente você recebe uma proposta de emprego para ganhar 200 mil reais por mês. 10 vezes mais do que você ganha. Enche os olhos? Há vantagem na proposta? Muita. Mas vamos dificultar um ponto apenas. Irmã Josi está escutando a proposta. E ela talvez até já se decida a viajar para os 200 mil reais. Mas você vai ganhar 200 mil reais na Coreia do Norte. E lá você não pode ter Bíblia. Lá você não pode cultuar a Deus. Lá você não pode exercer a sua fé. Existe vantagem aqui? Existe vantagem. Mas você não pode exercer a sua fé, porque o mundo na Coreia do Norte é muito diferente do nosso mundo aqui no Brasil. E agora, o que é que você faz? Você vai, você fica. Almeida já disse ali, estou fora. Hã? Pode baixar para 10 que eu fico. Então, nem toda vantagem deve ser decisiva para as nossas atitudes. Eu aprendo isso aqui nesse texto. Não cresça os olhos quando aquilo que lhe é aparentemente vantajoso pode trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Jacó temeu, disse, rapaz, espera aí. Aqui a gente... Cadê o meu... Aqui? Obrigado. Jacó temeu. Cadê? Veio a Berseba e ofereceu sacrifícios. Aqui eu posso sacrificar a Deus. No Egito eu não posso. E eu explico isso daqui a pouquinho. Você viu o finalzinho do versículo do capítulo 46? O finalzinho, para você entender. Bote aí, meu filho, o último versículo do 46. Aqui, ó. Todo pastor de rebanho é abominação para os... Por quê? Porque havia uma divindade no Egito, um deus no Egito, que era um boi. Diga o nome dele. O boi Ap. O deus Ap. Então, o judeu não podia, dentro do Egito, sacrificar ao nosso Deus, fazer o sacrifício, porque faria daquilo uma abominação para os egípcios. Agora pode voltar ao versículo 1, só para você entender. Então Jacó tinha que pensar, Jacó tinha que refletir, vou ou não vou? Minha fé ou minha sobrevivência? Minha barriga ou minha adoração a Deus? É decisão fácil? Você está desempregado e alguém lhe faz uma proposta de emprego. Amém, graças a Deus, é bênção do céu. Mas você não pode exercer a sua fé aqui dentro. Você tem que pensar. Só que ele foi consultar a Deus e Deus lhe respondeu. Veja o versículo 2.
falou Deus a Israel em visões de noite e disse, chamou 2 vezes, Jacó, Jacó. Solenidade do Senhor. Ele respondeu, eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aí veja o que foi que Deus lhe disse, versículo 3. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. É importante isso, irmãos, porque Deus está refletindo com ele, fazendo ele refletir, que as promessas que ele tinha feito para Abraão e para Isaque, agora iriam se cumprir na sua vida. Por isso que o Senhor diz, eu sou o Deus de teu pai. Ele está levantando essa hereditariedade. Assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaque, eu estou aqui contigo. Eu sou o Deus de teu pai. E não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Versículo 4. Eu descerei contigo para o Egito. Agora vale a pena ir para a Coreia do Norte. Agora vale a pena entrar em qualquer ambiente. Agora vale a pena bater em qualquer porta fechada, porque Deus está comigo. Eu vou descer para o Egito, eu vou sair da Canaã, vou para o Egito, porque eu sei que Deus está comigo. E isso é importante, viu, Almeida? Agora eu estou dizendo, agora vale a pena ir para a Coreia do Norte. Agora sim, porque Ele garantiu que está comigo. E isso é importante que nós entendamos, irmãos, porque se eu tomo uma decisão apenas olhando para vantagens financeiras, eu posso quebrar a cara. Mas se eu tomo uma decisão, porque eu sei que Deus está comigo, Ele vai me abençoar. E isso vale para várias áreas da vida, viu? A menina que quer casar, mas só quer casar se for um partido rico. Cuidado na vida. Pode até casar com um homem rico e ser infeliz. É melhor casar com um crente pobre. É verdade. E juntos os dois vão construir a vida e Deus vai abençoar. A mesma coisa o menino. Quer casar, mas só quer casar às vezes com aquela beldade, cheia de formosuras. Cuidado na vida. É melhor casar com uma moça cheia do Espírito Santo. Porque nem tudo que é belo é bom. Tome decisões. Mas tome decisões debaixo da direção de Deus. Está aí. Aonde foi, em que local foi, que Jacó se convenceu que estava seguro para descer para o Egito? Em Berseba, no altar. No altar. Onde é o teu altar? Onde é o meu altar? Onde é o nosso altar? Se você quiser dizer que o seu altar é aqui na igreja do Bendito Bentes, pode até pensar dessa forma. Mas o teu altar, meu irmão, o teu altar, minha irmã, é a tua vida diante de Deus. Dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, dentro do teu carro dirigindo, dentro do teu trabalho, clamando a Deus direção para a tua vida, aquele chefe que te incomoda, aquele professor que te persegue, o teu altar é tu e Deus, Deus e tu, buscando a direção divina nos mínimos detalhes. E quando Deus falar no teu coração, quando o Senhor te dirigir, quando Deus abrir as portas e os caminhos, é porque Ele estará contigo por onde quer que tu andares. Agora, permitam-me uma observação. Muito cuidado, porque essa experiência que Jacó teve aqui, essa experiência pessoal que ele teve com Deus, talvez não se repita
na minha vida, eu e Deus, Deus e eu. Eu não preciso esperar que Deus desça do céu e diga assim, volta lá o versículo 3, o 3, não, o 2 então. Jeová apareceu para Jacó e disse, Jacó, Jacó, vai para o Egito. Eu não preciso esperar que Deus desça do céu e diga assim, Jorge, Jorge. Existem hoje, respeitosamente, e eu digo, e já prevenindo, respeitosamente, existem hoje falsos profetas que fazem isso. E nós não defendemos esse tipo de falsa profecia. Fuja, fuja, fuja desse tipo de falsas revelações do Senhor. Deus dirige a sua igreja, Deus dirige o seu povo, Deus fala com o seu povo, especialmente por meio da sua palavra. Você quer ver um exemplo? Bem simples, me permitam, bem simples. O irmão está igual Jacó, com fome e sem dinheiro, e com a família para alimentar. Jacó não estava assim? Aí chega a proposta, José está vivo, mandou te buscar, tem comida e ele vai cuidar de nós. Proposta muito boa, mas antes disso ele foi consultar a Deus. Agora vamos pensar em 2025. O irmão está sem dinheiro, sem emprego, com a família para alimentar. Aí vem um político, de qualquer área que seja, de qualquer partido que seja, e diz assim, eu tenho emprego bom para tu. Tu vai ser meu assessor. Tu vai ganhar 12 mil reais por mês. E eu vou fazer o quê? Não se incomode. Não precisa nem ir lá. Vai ganhar 12 mil reais por mês. Agora vamos fazer um acordo. 2 mil é teu e 10 mil tu devolve para mim. Aí o irmão recebeu essa proposta. Proposta boa. Para quem está desempregado, com fome, com a família padecendo. É uma proposta boa? É uma proposta boa, irmãos. Ganhar dinheiro. E vou trabalhar em quê? Não precisa nem vir. No final do mês você recebe 12 mil, fica com 2 e me devolve 10. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando de coisas que acontecem e para nossa vergonha, com crentes aceitando essas propostas. Com evangélicos aceitando essas propostas. Até pastor. Mas eu sou assessor do deputado fulano de tal. Eu sou assessor de... Na rachadinha. Nem toda proposta vantajosa é boa para crente. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Em nome de Jesus. Você começa buscando a direção de Deus. Jacó recebeu a direção de Deus. Jacó desceu para o Egito. E ele levou toda a família, toda. Observe comigo. Nós estamos no capítulo 46 do livro de Gênesis. Ele não deixou ninguém para trás. Depois que Deus falou com ele, no capítulo 46, os irmãos observam, levou gado no versículo 6, levou sua fazenda, toda a sua posteridade. No versículo 8 até o versículo de número 27, vai dizendo nome por nome todos os filhos e netos de Jacó. Jacó na frente, os filhos atrás, os netos atrás, aquela caravana descendo mais de 300 quilômetros a pé. Nós vamos para o Egito com toda a família, porque Deus nos mandou descer, porque Deus nos autorizou. Toda a família junta, reunida. Família da aliança, debaixo da direção de Deus, unida,
diante do Senhor. Ninguém ficará para trás. Jacó desce para o Egito. Mas, Senhor, quem é que eu levo? Eu levo Rubem, Simeão, Levi. Não, leva todo mundo. O propósito de Deus com os seus servos não é apenas com os seus servos, mas com os seus servos e com as suas famílias. Deus tem plano para as nossas famílias. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso está escrito aonde? Atos 16 e 31. Quem foi que disse isso? Paulo e Silas para o carcereiro de Filipos. Teve um homem que disse: se vos parece mal servir ao Senhor, tome uma decisão. A quem vocês querem seguir? Se a Deus, Jeová, ou se a outros deuses? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem foi que disse isso? Josué. Que cada pai de família que está aqui presente, que cada mãe que está aqui presente hoje, em nome de Jesus, repita essa mesma expressão. Porque Deus tem propósitos com as nossas famílias. Jacó disse, não foi Deus que mandou? Foi. Então vai todo mundo. Vamos todos debaixo da promessa, debaixo da autorização, debaixo da liderança do Senhor. Vamos todos. Apresente a sua família constantemente diante de Deus. Pastor, meu filho está fora de igreja. Continue clamando ao Senhor. Pastor, meu marido não quer saber de Jesus. Continue clamando a Deus. Pastor, minha esposa, continue orando. Pastor, meu filho foi batizado, fez profissão de fé, mas hoje, continue orando. Continue clamando diante de Deus. Porque Deus tem propósito com as nossas famílias. Noé constrói uma arca, construiu. E quem entrou na arca? Noé e a sua família. 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A esposa de Noé e as 3 noras. 8 pessoas. Raabe, Josué capítulo 2, capítulo 6. Ajudou os espias. Foi a única pessoa na cidade de Jericó que não perdeu a vida. E quem mais não perdeu a vida junto com Raabe? A família dela, que estava com ela no primeiro andar, com o sinal do fio de escarlata. Isso é profético, irmãos. Que cor é aquele fio? Vermelho. Aponta para o sangue de Cristo. Que o sangue de Jesus Cristo cubra a sua família. Que o sangue do Cordeiro proteja a sua família. Do mesmo modo como Jacó desceu, caminhando com toda a família, levando a sua família em caravana. Que todos nós possamos, onde nós estivermos, levarmos as nossas famílias na presença de Deus. Capítulo 46. Nós vamos encontrar o momento no final no final do capítulo, versículo 32 e 33. José trata com seus irmãos: eu vou levá-los, vou apresentá-los diante do faraó, e o faraó vai perguntar para vocês qual é a profissão, qual é o negócio, qual é o ramo de vocês, e vocês devem responder que são homens de gado, e vocês vão habitar na terra de Gósen. Eu já tinha falado rapidamente sobre isso. José estava na capital, e José disse assim: eu vou trazer vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar de vocês, mas eu não quero prejudicar a fé da minha família. Se vocês ficarem aqui na capital, vocês vão ter problemas. Porque
Os egípcios têm esse preconceito com os criadores de gado, porque eles adoram o boi Ape. Já pensou a situação de José? É porque a gente pensa na vida de José como se José vivesse aqui no meio dos crentes. Não, irmãos. José vivia no meio de um povo idólatra. Ele era a luz no meio das trevas. Ele era sal no meio da terra. Mas ele continuava vivendo no meio de gente politeísta, idólatra. E nesse texto, coloque lá, por favor. Projete lá, por favor. E nesse texto eu vejo a preocupação dele em proteger a família. E ele protege dizendo: vocês vão morar isoladamente, distantes, na terra de Gósen, porque, é o finalzinho, é o último versículo. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então lá vocês podem cultivar o rebanho, lá vocês podem fazer sacrifícios. Veja a preocupação de José em preservar não somente a família, mas a fé da família. Ele apresenta os irmãos, protege os irmãos. E está mostrando que a vida não se resume à comida, à bebida, a emprego, mas o sentido da vida está na fé em Deus. Eu vou repetir. A vida não se resume à bebida, à comida, a carro, a casa, a viagem, a passeio, a roupa. O verdadeiro sentido da vida está na fé em Deus. E só para concluir, deixa eu falar com vocês sobre o encontro final do velho Jacó com o rei Faraó. Está no capítulo 47. Nós lemos 2 versículos, versículo 7 e versículo 10. Projete aí, meu filho, por favor. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó, agora bote o versículo 10. Tendo Jacó abençoado a Faraó, ele abençoou Faraó 2 vezes. Ele abençoou Faraó na entrada e abençoou Faraó na saída. Abençoou Faraó. Um homem de 130 anos de idade, profeta de Deus, abençoando o rei do Egito, que era adorado como um Deus. Agora, isso tem um sentido espiritual profundo? Tem. Mostra um homem de Deus abençoando uma pessoa. E para você entender isso melhor, leia Hebreus capítulo 7, versículo 7. Projete aí, meu filho, por gentileza. Para você entender isso melhor. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Jacó abençoou Faraó, lembre-se disso. O que é que diz o texto? Quem é que abençoa quem? O maior abençoa o... Não é isso que diz o texto? Percebe o texto? Olhe, o inferior é abençoado pelo superior. Quem foi que abençoou quem naquele encontro? Jacó e Faraó, os dois, frente a frente. Jacó abençoou Faraó. Talvez tenha colocado a mão na cabeça do rei e tenha invocado o nome de Deus Todo-Poderoso. Os assessores do rei ficaram escandalizados.
invocar o nome de Jeová sobre a figura do faraó. Jacó era superior a Faraó. Do ponto de vista humano, você sabe que isso é o contrário. Quem era o maior do ponto de vista humano? Faraó. Faraó era o rei, do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, não. O maior está abençoando o menor. Meu irmão, minha irmã, vou lhe dar um conselho em nome de Jesus. Abençoe os faraós desta vida. Abençoe. Abençoe os faraós desta vida. Não amaldiçoe. Não amaldiçoe. Abençoe. Porque cada vez que você abençoa uma pessoa, pode ser qualquer faraó. Qualquer faraó. Vocês estão me entendendo? Eu não vou ser mais claro do que isso, não. Não posso ser, até porque está sendo transmitido. Qualquer faraó desta vida, qualquer um deles. De qualquer linha, de qualquer ideologia, não me interessa qual. Abençoe o faraó. Porque quando você abençoa o faraó, você está sendo superior a ele, espiritualmente. Não se diminua, mas deixe Deus transformar as suas mãos em mãos de bênçãos. Deixe Deus transformar a sua boca em boca de bênção. Deixe Deus transformar o seu coração em coração de bênçãos. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso recaia sobre as nossas vidas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja no seu lar. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja na sua casa. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja no seu trabalho. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja no seu comércio. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja no seu carro que você usa para fazer Uber, para fazer táxi. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja na sua loja. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja na cama do hospital onde estão os nossos irmãos adoentados. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja dentro da nossa cozinha, dentro da nossa geladeira. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja em nossos corações, nos livrando de tentações, de opressões malignas e dando-nos vida eterna com o Pai Celestial. Que nós tenhamos a bênção, não a bênção de Jacó, não é a bênção de Jacó, mas é a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém.